Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma Conversa a Fundo. Hoje o nosso foco é o Cruzeiro. E mais especificamente, a ambição do clube para a temporada de 2026. Depois de um 2025 que foi, assim, surpreendentemente forte, onde o time voltou a brigar lá em cima, a pergunta que não quer calar é: e agora? Qual que é o próximo passo? É para valer mesmo? É a grande questão, né? E para guiar a gente nessa análise, temos em mãos uma matéria bem completa do portal GE, do dia 21 de janeiro de 2026, que traça os objetivos do clube. A nossa missão aqui é tentar ir um pouco além do que está escrito, sabe? Entender a mentalidade por trás desse projeto, a pressão que vem junto e o que a temporada passada realmente significa para o futuro da Raposa. E essa mentalidade eu acho que é o ponto de partida de tudo. Um clube do tamanho do Cruzeiro, vindo de onde veio, colocar metas tão altas assim publicamente, não é só marketing. Não mesmo. É um recado. Um recado claro para dentro e para fora. É uma forma de dizer para a torcida, para os jogadores, para o mercado: olha, o tempo de reconstrução, de se contentar só em participar, acabou. Acabou. Começou uma nova era. Exato. Começou a era da cobrança por conquistas. E isso, no modelo de SAF, tem um peso. Um peso ainda maior, né? Vamos começar por aí então, pelo objetivo principal que a matéria do GE deixa bem claro. A temporada 2026 é para ganhar títulos. Chega de quase. Chega de bater na trave. Exato. O artigo nos lembra de um dado que, às vezes, a gente esquece no dia a dia. O último título de expressão foi o Campeonato Mineiro de 2019. Já faz um bom tempo. Pois é, de lá para cá, nada de taça relevante. E para não deixar nenhuma dúvida sobre essa urgência, a matéria traz uma fala do Pedro Lourenço, o dono da SAF, que é um verdadeiro soco na mesa. Essa fala é muito forte. Ele diz: você tá aqui, precisamos ganhar título. Cruzeiro tem muito tempo que não ganha título. Montamos um time para ganhar título. É um recado curto e grosso, sem rodeios. E não é um recado qualquer. Vindo do dono, do investidor, essa frase define a régua para todo mundo. Comissão técnica, jogadores, diretoria. Todo mundo. Não há mais espaço para aquele discurso do estamos em evolução. A cobrança é pelo resultado final, é pelo troféu. O que eu acho fascinante aqui é a psicologia por trás disso, sabe? Explica melhor. Para um clube que se acostumou a ser um dos maiores campeões do país, esse jejum, ele corrói a identidade. A fala do Lourenço é uma tentativa de choque de realidade. De virar essa chave na marra e dizer: lembrem-se quem vocês são. É o chamado à responsabilidade. Nós somos um clube vencedor e é para isso que o dinheiro está sendo investido. Ponto. Isso é um ponto muito interessante, mas assim, será que essa estratégia não é uma faca de dois gumes? Se o primeiro título do ano, o Mineiro, por exemplo, escapa, essa pressão toda não vira uma crise gigantesca antes mesmo das competições principais começarem? Sem dúvida. É uma aposta de altíssimo risco. Se funciona, você cria uma mentalidade vencedora que carrega o time pelo resto do ano. O famoso embalar. Isso. Mas se dá errado, a pressão que ele mesmo criou pode sufocar o elenco. É o clássico dilema da gestão do futebol. Você protege o grupo ou joga a responsabilidade publicamente. E a escolha foi clara. Claríssima. O Cruzeiro está dizendo: nós aguentamos essa pressão. Agora o time precisa provar em campo que aguenta. E falando em pressão, o alvo principal dessa ambição toda tem nome e sobrenome: Conmebol Libertadores. O que me chamou a atenção na matéria foi essa ousadia de colocar a Libertadores como o principal objetivo. É uma meta alta. Muito alta, com potências como Palmeiras e Flamengo no caminho. Não é um risco declarar essa meta de forma tão aberta. É um risco calculado, eu diria. A fonte nos dá o contexto histórico claro. O Cruzeiro é bicampeão, tem tradição, faz parte do DNA do clube, né? A última participação em 2019 foi aquela eliminação dolorosa para o River Plate nos pênaltis. Lembro bem. Então, só voltar a esse palco depois de tudo que o clube passou já seria grande. Mas a meta não é participar, é ganhar. E essa mudança de participar para ganhar é um salto gigantesco. Uma coisa é você montar um time para ser consistente no Brasileirão, pontos corridos, como o Cruzeiro foi bem em 2025. Certo. Outra, completamente diferente, é construir um elenco para o mata-mata da Libertadores. Ali você precisa de mais do que qualidade técnica. Precisa de casca, de experiência.
de jogadores que saibam sofrer em jogos fora de casa, na altitude, contra adversários catimbeiros. É outro tipo de jogo. Totalmente. A campanha de 2025, com o 3º lugar no Brasileiro, é o que dá credibilidade a esse sonho. Mostrou que a base é sólida. Mas a pergunta de $1 milhão é: o time tem as peças para variar taticamente? Bom ponto. O time que jogou de forma mais reativa e foi bem em 2025, consegue se impor, propor o jogo contra um Boca Juniors na Bombonera? É essa profundidade de elenco e esse repertório tático que separa os protagonistas dos verdadeiros candidatos ao título continental. A Libertadores te exige ser um camaleão. Entendi. Essa ambição continental é o sonho, claro, a cereja do bolo. Mas imagino que para o torcedor no dia a dia tem uma ferida mais próxima, que precisa ser curada primeiro, não é? A questão do campeonato estadual. Ah, com certeza. A matéria do GE chama de pedra no sapato, e acho que define bem. Define perfeitamente. Antes da glória continental tem a honra local. E os números que a matéria traz são duros. O último título mineiro foi em 2019. E de lá para cá? De lá para cá, o Cruzeiro viu o maior rival, o Atlético MG, empilhar 6 títulos consecutivos. E o pior, sendo vice para eles em 2 dessas finais. Para o torcedor, isso é uma humilhação diária, sabe? É a provocação no trabalho, na família. Exato. É a corneta do amigo, a piada no grupo da família. Isso mexe com o brio. Então, vencer o Mineiro em 2026 é mais do que só levantar uma taça. Muito mais. É uma questão de restaurar o orgulho, de quebrar um ciclo de domínio do rival que já dura tempo demais. No futebol brasileiro, a rivalidade local tem um peso cultural, emocional que às vezes quem é de fora não entende. É quase uma questão de honra. É uma questão de honra. Quebrar essa sequência do Atlético seria um catalisador de confiança absurdo para o resto da temporada. Seria como ganhar a primeira grande batalha da guerra. Injetaria a moral e a tranquilidade necessárias para encarar os desafios maiores. E o contrário também é verdadeiro, imagina. Com certeza. Um 7º título seguido do rival. Nossa! A pressão que a gente falou antes seria multiplicada por 10. E a confiança para sonhar com tudo isso vem, em grande parte, do que foi feito em 2025. A matéria posiciona muito bem a campanha do ano passado como a fundação de todo esse projeto. É a base de tudo. Os resultados falam por si. Vamos relembrar os detalhes? No Brasileirão, o time não só ficou em 3º, mas brigou pelo título de verdade até o fim contra Palmeiras e Flamengo. Brigou de igual para igual. E na Copa do Brasil, chegou na semifinal, caiu para o Corinthians. A meta de 2026, segundo o artigo, é no mínimo repetir isso, mas com a diferença fundamental de levar o troféu para casa. E essa é a virada de chave mental. A performance de 2025 mudou o status do Cruzeiro. O clube deixou de ser um recém-chegado da Série B feliz por não cair para se tornar um protagonista que incomoda os mais ricos. A conversa agora é outra. É outra. Não basta mais fazer um bom campeonato ou chegar perto. É a própria fala do Pedro Lourenço que a gente citou, quando ele diz: nós batemos na trave no ano de 2025. É perfeito. É a expressão ideal. Bater na trave resume tudo. É a sensação de ter feito quase tudo certo, mas a bola não entrou. Aquela frustração. Exato. E essa frustração, quando bem usada, vira fome. A mentalidade muda de que bom ano que fizemos para esse ano a bola tem que entrar. Deixa de ser esperança e vira obrigação. E para a bola entrar, o trabalho fora de campo é crucial. A matéria do GE traz algumas notícias que, à primeira vista, parecem secundárias, mas quando a gente junta as peças, elas formam um quadro bem interessante sobre a estratégia do clube. Sim, esses detalhes são importantes. Por exemplo, a regularização do jogador Gerson, que já pode estrear. Outra nota fala do interesse admitido pelo Borussia Dortmund no lateral do Cruzeiro. E, por fim, a contratação de um profissional do Ceará para a área de mercado. Parecem pontos soltos, né? Mas o que eles nos dizem quando olhamos para o todo? Eles nos dizem que o discurso ambicioso está sendo acompanhado por ações estratégicas. A regularização rápida do Gerson mostra a agilidade, eficiência da máquina administrativa, o que é essencial. Certo. O interesse de um clube como o Borussia Dortmund não é só bom para uma futura venda. É um selo de qualidade, sabe? Uma validação externa de que o seu scouting e o desenvolvimento de atletas está no caminho certo. Mas essa contratação de um executivo de mercado vindo de outro clube
Essa parece ser a peça mais importante desse quebra-cabeça, não? Para mim, é a notícia mais relevante de todas. Talvez mais do que a de um jogador, porque ela sinaliza a visão de longo prazo. Como assim? Com Flamengo e Palmeiras não adianta só injetar dinheiro pontualmente. Você precisa criar uma máquina de inteligência de mercado que se autoalimente. Uma estrutura que saiba comprar bem, por um preço justo, e vender ainda melhor, como do potencial caso do lateral para o Dortmund. Entendi. É sobre criar um ciclo. Exatamente. Essa contratação mostra que o Cruzeiro não está pensando só em ganhar em 2026, mas em como construir um ciclo vitorioso para 2027, 2028. É a profissionalização que sustenta o projeto. É o cérebro por trás da força. Uau! Olhando por esse ângulo, tudo se conecta. Então, se a gente fosse resumir tudo o que analisamos, fica claro que o Cruzeiro entra em 2026 com uma missão em várias frentes. É multifacetada, né? Acabou a reconstrução, começou a cobrança. A meta é vencer. E os alvos são claros. Quebrar a sequência do rival e retomar a hegemonia em Minas. Primeiro ponto. Transformar o quase de 2025 em títulos nacionais. Segundo ponto. E no topo de tudo, sonhar alto com o tricampeonato da Libertadores, usando a campanha do ano passado como prova de que é possível. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final. Com os objetivos postos na mesa e o investimento sendo feito, a grande questão para 2026 talvez não seja mais se o Cruzeiro tem qualidade técnica para competir. A temporada de 2025 provou que tem. A pergunta agora é outra. A pergunta fundamental agora é outra. Como o elenco e a comissão técnica vão lidar com a enorme pressão de transformar consistência em troféus? A experiência de ter batido na trave vai ser o combustível final para a glória? Ou o peso da expectativa, agora oficializada pelo próprio dono, vai se tornar o adversário mais difícil de superar ao longo do ano? É uma boa reflexão. A gestão dessa parte mental, dessa ansiedade, talvez seja o que vai definir se 2026 será o ano dos títulos ou, mais uma vez, o ano do quase.